A família é o primeiro lugar onde aprendemos a amar e ser amados, a oferecer e receber perdão. Papa Francisco. Em um mundo acelerado e cada vez mais exposto, há um santuário de intimidade e tradição que resiste ao tempo: a casa. Não qualquer casa, mas aquela fortaleza de valores e amizades, o reduto da família, onde se cultivam os laços mais profundos e duradouros. Este lugar singular, cheio de sussurros do passado e ecos de risadas compartilhadas, é o cenário de nossa jornada hoje. É nesta arena de amor e conflito que as grandes batalhas da vida são travadas e os verdadeiros heróis são forjados nas pequenas lutas do dia a dia. Prepare-se para uma viagem ao coração da experiência humana, ao lugar onde a vida começa e os valores são transmitidos de geração em geração. Bem-vindos ao mundo da casa, um universo onde cada momento é um legado, cada conflito uma oportunidade de crescimento e cada celebração uma memória eterna. Este é o palco da verdadeira humanidade, onde a vida é vivida em sua forma mais pura e as histórias mais significativas são escritas nas linhas do cotidiano. Só pode ser na casa de família, na casa que se fecha não para isolar-se da cidade, mas para abrigar da chuva e do vento a boa sementeira da amizade. Em relação aos muros da casa de família, há porém um problema semelhante ao das fronteiras das nações. Há casas patrióticas e casas nacionalistas. Poderíamos também mencionar as casas internacionalistas, onde entra e sai quem quer, onde todo o mundo faz o que lhe passa pela cabeça, e onde, em suma, impera tamanha tolerância que não seria impróprio chamá-las casas de tolerância. As nacionalistas são aquelas que mais abrigam uma quadrilha do que uma família. Não porque sejam os seus membros ferozmente desunidos, antes porque são unidos ferozmente. Unidos contra as outras casas. Nesse ambiente, por mais educados que sejam os hábitos, conspira-se contra a cidade. Nesse reduto, nesse covil, em lugar da sementeira cívica, o que se prepara é o favoritismo, o que se manipula é o pistolão. Nessa casa, o de que se cuida é de arranjar empregos e vantagens para todos, desde que um tio ou um cunhado logrem atingir uma altitude de poder que lhes permita a distribuição privada da coisa pública. É também postulado nosso que uma sociedade é o que são suas famílias. Ora, é inútil disfarçar a situação em que hoje nos encontramos sob esse ponto de vista. De um lado, vê-se a vertiginosa decomposição de nossas melhores tradições. As famílias se desmancham. Os casamentos são cada vez mais efêmeros. E as casas funcionam apenas como plataforma de estação, como ponto de baldeação entre as correrias do dia e as correrias da noite. É de uma importância capital a compreensão do estreito nexo entre os sentimentos familiares e os cívicos, e é essa compreensão que falta em todas as teorias, da direita e esquerda, que pretendem resolver o problema da reestruturação da sociedade sem a amizade cívica e, portanto, sem a casa que é a oficina dessa amizade. Voltemos à nossa ideia de um mundo humano formado de zonas concêntricas. Em contrações sucessivas chegamos à casa de família que é, ou deve ser, o lugar onde se destila a amizade cívica. O ar da amizade está ali, ou deve estar, em densidade maior e mais alta pressão. Por isso a casa se fecha. Escola, sala de armas onde se exercita a difícil esgrimagem da justiça, a casa tem o recato necessário a esse aprendizado que não deixa de ter o seu ridículo, como todo aprendizado. Lá dentro, entre as quatro paredes bem opacas, contra as ideias arquitetônicas do Sr. Niemeyer, a família aprende e exercita, entre as alegrias e aflições, as regras dos atritos humanos. Há muito esbarro no vai-vem apertado da vida familiar, muitos cachações, como dirá Machado de Assis. Mas é nesses mesmos choques cotidianos, e eu direi até nesse atrito contínuo, que cada um encontra as mais ricas oportunidades de exercer as virtudes. E quem diz exercer, nessa matéria, diz adquirir. A luta moral tem uma característica que vale a pena encarecer. Enquanto nas lutas físicas, como nas guerras, o vencedor sai mutilado, ferido, exausto, mal se distinguindo do vencido. Nas batalhas morais, o vencedor sai sempre mais forte do que entrou. Não é troféu, botim, prêmio material o que aí se conquista, mas um novo vigor. Nas lutas morais, ao contrário das físicas,
Quem vai resistindo e vencendo vai se tornando cada vez mais forte, mais armado, mais ágil, mais pronto. Daí a imensa utilidade desse exercício em ambiente fechado, onde são múltiplas as oportunidades de lucro. E daí o terrível inconveniente de se armar a chamada harmonia familiar em termos de evasão. Os moralistas de convenção referem-se frequentemente às doçuras da vida familiar e ao suave remanso do lar. É mentira deles. São ufanistas da casa. Mentem como os idólatras da Vitória Régia ou como locutores de rádio pagos para dizer ao microfone, em 7 de setembro, que o país inteiro, de norte a sul, está vibrando de ardor cívico. É certo que a casa tem doçuras de mel, como é certo que tem agruras de fel. Tem tudo o que é do homem em mais espessa e densa realidade. Às vezes a atmosfera fica tão sufocante dentro de casa que a rua se torna um paraíso apetecido. Saímos a respirar um pouco, para gozarmos o descanso das multidões indiferentes, da humanidade neutra, dos vultos que não nos cobram nada, dos rostos que não nos dizem respeito. E às vezes tem-se a impressão de uma irreparável destruição, de uma incompatibilidade sem remédio. Parece inútil lutar, tempo perdido insistir. E esses pensamentos, uma vez que se instalem, vão corroendo em nós aquelas mesmas reservas em que deveríamos buscar a recuperação. A fragilidade do matrimônio decorre de uma desmedida exigência de felicidade, ou melhor, da aplicação dessa exigência a uma coisa que não suporta tal pressão. Há uma insolência nossa nessa impaciente cobrança de ventura, e há sobretudo um equívoco, porque pretendemos tirar da casa, do matrimônio, do amor humano, um infinito rendimento, quando é finita e sempre muito exígua a nossa própria contribuição. Depositamos com mesquinharia e queremos juros generosos, infinitamente generosos. E no desejo desse absurdo balanço nós somos injustos com o próximo e injustos com Deus. Realmente, por mais esquisito que isto pareça, se alguém imagina que a sua noiva, e mais tarde a esposa, lhe possa dar plena felicidade, não terá direito de queixar-se nos dias de decepções, porque foi ele, inicialmente, o primeiro culpado de injustiça. Só se restabelece o equilíbrio desse problema, em que se põe num dos termos um desejo aberto para o infinito, quando no outro termo se coloca a lembrança muito consciente, muito reverente, do depósito de sangue infinitamente precioso que um outro colocou à nossa disposição. E quando, consequentemente, para esse outro, orientamos todos os nossos anseios de felicidade perfeita. Mas voltemos ao nosso ponto de partida, a casa fechada para o exercício da amizade. Disse que a casa é um segredo. De fato o é, ou deve ser uma interioridade, uma intimidade de afeições e uma intimidade de aflições, um mundo de recato, uma história escondida. Mas dentro desse segredo que abriga uma família, há um outro segredo que se esconde da família. Naquela gruta de pedra há uma concha fechada, e dentro dessa concha um segredo maior, escondido na intimidade e no segredo da casa. Os esposos se escondem. Escondem-se da casa, dentro da casa. Fecham-se dentro do que já é fechado. Abrigam-se no interior do que já é abrigado. E assim é que, nesse último reduto, nesse último porto, nesse abrigo, nessa concha, preparam não só o amor e a justiça, mas também o fruto dessa justiça e desse amor. Vejam, senhores, como o mundo do homem é feito de sucessivas e concêntricas fronteiras que vão, desde aquelas que vemos no mapa com rios e cordilheiras, até a porta fechada da câmara conjugal. Mas agora apreciam o reverso do fenômeno. Cada uma dessas muralhas é sucessivamente superada, como barragem de açude que se quer cheio para que transborde em serviço. O dinamismo das fronteiras está voltado para fora. E agora vejam nessa nova direção como se expande o mundo do homem. De fato, se é verdade que os esposos se escondem, em compensação não há nada menos escondido do que o fruto do seu segredo, e não há nada mais apregoado, mais publicado do que a criança que nasce. Toca 100 vezes o telefone, esse pequeno sino familiar do Natal dos homens. É menino ou menina, expedem-se cartões, abrem-se janelas. Como se chama? Quanto pesa? Com quem se parece? As vizinhas comentam. As criadas, esquecidas de tudo, enternecem-se e varrem melhor, lavam melhor. Como se o filho, sendo da casa,
fosse como pouco delas também. E as tias e as avós emitem vaticínios, ou confirmam profecias de que, aliás, ninguém mais se recorda. O segredo tornou-se público. A porta misteriosa foi arrombada por um ladrão recém-nascido, e o aroma de alfazema que sai pelas frestas da casa, que se dilui no ar da rua, da paróquia, da cidade, já é a primeira suave emanação da amizade cívica, o oxigênio das almas. A casa nesse dia deu o seu fruto, fez a sua entrega. Nasceu hoje uma criança. Nem é preciso telefonar para saber que naquela casa nasceu hoje uma criança. Vê-se de longe. Quem estiver acaso à janela pelas cercanias, logo verá que alguma coisa aconteceu naquela casa, naquele navio ancorado. Porque no seu exíguo convés, em sinal de festa, tremula uma carreira de fraldas ao vento, bandeiras brancas de júbilo e de paz. Neste espaço sagrado, a casa não apenas protege, mas nutre e fortalece. É o laboratório da vida, onde aprendemos a amar, perdoar e perseverar. Na dualidade de suas promessas e desafios, a casa se firma como o berço onde a moralidade e a cidadania são cultivadas, onde os verdadeiros heróis são forjados nas pequenas batalhas cotidianas. Quando olhamos para além das portas fechadas, percebemos que a verdadeira força da casa está em sua capacidade de se abrir ao mundo, de compartilhar o fruto de seus segredos mais íntimos. A criança que nasce é a expressão mais pura dessa expansão, um símbolo de esperança e renovação que transcende os limites do lar para tocar a comunidade, a cidade e o mundo. Que possamos valorizar cada vez mais esse santuário de intimidade e tradição, reconhecendo sua importância vital na formação de um mundo melhor, porque é na simplicidade e no recato da vida familiar que se escondem os segredos mais profundos da felicidade e da paz. E que possamos, assim, transformar cada casa em uma verdadeira oficina de virtudes, de onde emanam as mais doces emanações de amizade cívica, oxigênio das almas, pilares de uma sociedade verdadeiramente humana. Ó Deus, Pai de bondade, que consagras o lar como santuário de amor e berço da virtude, abençoa cada casa que se ergue em Teu nome. Concede-nos que, no recôndito de nossos lares, aprendamos as lições de amor, perdão e humildade que nos preparas. Que nossas casas sejam fortalezas de paz e luz, onde as gerações futuras possam crescer em sabedoria e graça. Inspira-nos a transformar nossos lares em oficinas de virtude, onde o respeito e a amizade floresçam. Que, através da convivência diária, possamos forjar os verdadeiros heróis da humanidade, cujas vidas refletem a Tua glória e amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém.